estou pensando em muitas coisas sobre, principalmente, né, da indústria do jogo, como ela está se modelando, as coisas que vai acontecer. E bom, queria falar um pouco dos remakes, né? Acho que, caso você não saiba, né, a gente teve uma grande onda de remakes aí. Não só de remake, remasters também. E, basicamente, todas as empresas, elas fazem como posso dizer? Um remake ou um remaster por aí. Agora, é tipo a modinha. O mais recente aí que a gente teve, Assassin's Creed Black Flag, né, o melhor Assassin's Creed. E agora o melhor remake por aí, né, é o que o pessoal diz, né, não sou eu. Mas, né, é inegável que os remakes e o remaster eles são um grande sucesso. Até a própria Nintendo, que sempre lança o jogo com full price, extremamente sem mudar nada, sem traduzir, sem nada, é o mesmo jogo, a mesma formatação, nem HD, é a mesma coisa. Até a Nintendo está fazendo remake e remasters, pra vocês verem quão extraordinário os remakes e remasters eles estão se tornando. E aí eu faço a pergunta aí pra vocês, será que isso é ruim? Eu coloco aí na sua cabecinha. Remakes e remasters são ruins? Não tecnicamente. Pô, a gente teve vários remakes e remasters muito bons aí, né? Que não falei. A gente vai ter um remake de Ocarina of Time, a gente teve um remake de Black Flag. A Capcom aí, né? Que faz os remakes de Resident Evil 1, 2, 3, não sei o que. E vários remakes aí. E aí a gente tem um lado ruim, né? Que é a PlayStation, que faz o remake do remaster, do remake do remaster, do The Last of Us Parte 4, do remake do remaster da... E fio deu pra entender. A gente tem o lado ruim, né, que é o Marvel's Spider-Man remasterizado, um jogo de 2018 e já tem remaster. Aí a gente coloca na nossa cabecinha, caramba, os remakes e remasters eles servem pra quê? Servem pra vender? Eles servem pra pegar aquele jogo antigo que é muito bom e trazer pra uma nova geração, trazer pra um novo público que talvez não goste muito das mecânicas da época, mas tem muita vontade de jogar aqueles jogos. Vamos ser sinceros, né? Eu acho que muitas pessoas não jogariam Resident Evil 2, o antigão lá de 1900 e bolinha, mas jogaram Resident Evil atual e falaram, caramba, que jogaço, sendo que é a mesma história, mas não é a mesma gameplay, não tem a mesma pegada. Então o remake e os remasters é uma grande acessibilidade se você for parar pra pensar aí na sua cabecinha. E aí vem o que eu tava pensando, né, como eu já citei aí, existe uma empresa aí que entendeu como remakes e remasters eles funcionam, como eles têm que se funcionar. E é aí que a Capcom, ela surgiu, ela entrou no jogo. A Capcom, ela entrou nesse mundo de remakes e remasters e fez a Fórmula Capcom. E aí você me pergunta, o que é a Fórmula Capcom? O que é isso, a Fórmula Capcom? Como assim a Fórmula Capcom? O que a Capcom fez? Ela fez um bolo? Ela fez uma torta? Fez uma pizza? Não. A Capcom, ela entendeu como funcionam os remakes e os remasters, com o seu primeiro remake, com Resident Evil 2, se eu não me engano. E Resident Evil 2, caso você não se lembre aí, ele foi o grande pioneiro da Fórmula Capcom. Ah, como assim um grande pioneiro da Fórmula Capcom? Como assim? Me explique. Porque a Capcom, ela adotou um ritmo na qual todas as empresas, elas podem adotar. Muito possivelmente vai ser adotado pela indústria aí. Que é um esquema onde a empresa de jogos, ela vai dedicar uma parte da equipe para fazer um remake, ou um remaster, ou algo do tipo. Normalmente é um remake. E aí, nesse remake, eles vão testar mecânicas novas, coisas novas, mas mantendo a essência do original, né? Porque afinal é um remake. Então a gente tem o famoso The Last of Us 2, que é um jogo meio realista. Ele tem uma pegada assim, meio terror ou algo do tipo. Não é totalmente terror, né? Sempre bom lembrar disso. Mas tem muitos elementos de terror e ação, né? E aí eu lhe pergunto, meu chefe. Minha chefe. O que lançou depois de Resident Evil 2? Eu mostro agora pra vocês, ó. O que lançou depois de Resident Evil 2, um jogo meio com uma atmosfera terror, mas não é tão terror, ele tem uns elementos de ações. O que lançou? Em 2019 tivemos Resident Evil. Em 2020 ou 2021, não lembro, tivemos... Cadê? Resident Evil Village. Se você lembrar aí, na sua cabecinha, como é Resident Evil Village? Ele não é de terror, mas ele também não é de ação. Ele tem algumas mecânicas assim de ação interessante, né? Coisas que lembram o Resident Evil 2, coincidentemente, não, né? Pense aí com você, pense aí. Eu não sei se nesse meio tempo, agora eu tenho
tenho que olhar aqui, vou até pesquisar. Se Resident Evil 3 Remake, ele foi lançado em 2020. Talvez eu esteja enganado. Cometi um equívoco aqui, eu olhei a data aqui. Mas eu acho que deu pra entender. Eu acho que deu pra entender. E aí a Capcom, ela começou a adotar esse meio sistema onde eles lançam um remake um ano e lançam um jogo oficial outro ano. Acho que sempre bom lembrar essa linha da Capcom aí. Capcom, ela tava morrendo com Resident Evil. Aí eles lançou o 7, que foi muito bom. Aí eles vieram com o remake. E aí, depois que eles lançaram os remakes, a fórmula Capcom começou a agir. Eu acho que o que mais ficou nítido dessa fórmula Capcom foi quando eles lançaram Resident Evil 4 Remake. E Resident Evil 4 Remake é um jogo totalmente de ação. É tiro, porrada de bomba. É o Leon batendo num gigante. Um cachorro tirando um X1 com um zumbi. Ogro gigante. Nada com nada. Resident Evil 4 nem parece Resident Evil. Aliás, foi o jogo que revolucionou a Capcom, né? Sempre bom lembrando disso. E aí eu acho que Resident Evil 4 foi o que mais deixou a fórmula Capcom assim, ó, escancarada. Porque logo depois de Resident Evil 4, adivinha o que tivemos? Adivinha. Eu vou dar a colher de chá. Só. O que será que lançou? O que será? Resident Evil Requiem. O famoso Resident Evil 9. E como que Resident Evil 9 é? Ele é uma ação sem sentido. Com o Leon pegando machadinho aí, dando parry em bazuca. E que jogo faz isso, né? Que jogo faz isso que é meio sem sentido? Tem um monte de pirotecnia maluca. Resident Evil 4. E a fórmula Capcom, ela basicamente é isso. Eles pegam os remakes, fazem algumas coisas que eles acham que é meio interessante, assim. E no lançamento do jogo deles, o lançamento oficial, eles pegam aquele que testou no remake. Então, essa mecânica de tiro foi muito boa, o pessoal gostou. Vamos colocar no nosso jogo, vamos permanecer no nosso jogo. E é assim que a fórmula Capcom, ela vai se desenvolvendo. Só um adendo aí, né, pro Resident Evil Requiem. Resident Evil Requiem não é nada mais, nada menos que uma grande junção do que a Capcom aprendeu ao longo dos anos, porque tem a parte de ação do Leon, e aí tem a parte de terror que eles aprenderam com Resident Evil 7, Village e afins, mas isso é detalhe, convenhamos, detalhe. Mas a fórmula Capcom se resume a isso. E a gente, olhando assim, as empresas, elas viram a fórmula Capcom aí se desenvolvendo, e elas estão se aproveitando disso, tentando fazer essa fórmula dentro delas. Então a gente tem a Nintendo aí, né? Que a Nintendo até agora só lançou 2 exclusivos, mas eles lançaram 2 remakes. Lançou um, na verdade. Eu falo 2 exclusivos original da plataforma. Uma IP original pensada do zero, entendeu? Mas, enfim, exemplo. A gente teve Star Fox aí da Nintendo, vou dar um exemplo. Da fórmula Capcom. A gente teve Fox, que teve um remake que é idêntico ao original. Tem só algumas coisinhas a mais ali e aqui, mas é idêntico. E aí você fala, nossa, mas o que isso se aplica à fórmula Capcom? Primeiro, a questão dos gráficos. Eles fizeram uns gráficos meio realistas, mas que fez sentido. Não ficou aquele vale da estranheza, né? Porque são animais que falam. É meio estranho você ver um animal super realista falando. Mas ficou bom. A Nintendo fez de um jeito legal. E pelo que eu vi, todo mundo gostou. E outra coisa, né, que a Nintendo fez? Ela manteve as mecânicas do jogo principal. Então ela nem adicionou coisa, nem tirou. A gameplay é a mesma do 64. O Fox do 64 é a mesma coisa do remake, do remaster. E aí a gente tem o ponto final. Todo mundo gostou do jogo. Todo mundo. Os gráficos, eu só vi elogios dos gráficos. Teve uns ali falou do hiperrealismo, mas até então todo mundo gostou de Star Fox Remake. E aí, isso coloca uma pulguinha atrás dele, que é a fórmula Capcom. Bom, se todo mundo gostou do jeito que a gente fez Star Fox, o nosso próximo jogo, o nosso Zeldinha Remake, podemos seguir nessa ordem. Lembra que eu falei? A fórmula Capcom, que eles testam, vê o feedback e jogam pro próximo jogo. E aí vai ter o Zeldinha. E aí como vai ser esse Zeldinha? Provavelmente eles vão testar coisas novas, vão testar mecânicas novas. Eu acho que o Zelda vai ter mecânicas novas, vai testar o máximo do console da Nintendo Switch, e provavelmente eles vão usar esse Zelda pra fazer um próximo jogo, né? E aí a fórmula Capcom, em resumo, é isso. E aí outro ponto que eu quero chegar é como a fórmula Capcom, ela pode salvar a nossa indústria. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas eu vou dar um exemplo, como a Ubisoft pode usar a fórmula Capcom para se salvar. A fórmula Capcom, caso você não saiba,
saiba, ela é uma fórmula muito inteligente, que pode salvar qualquer um. Qualquer empresa pode ser salva com a Fórmula Capcom. E a Ubisoft, creio eu, que já entendeu isso com o lançamento de Black Flag. Eu acho que já entendeu, na minha opinião. Eu acho que eles já entenderam. Ah, como assim salvar? Usando o exemplo da Ubisoft. Pô, Ubisoft, caso vocês não viram, Assassin's Creed Black Flag Resynced foi um extremo sucesso. Nossa, vendeu pra caramba. Todo mundo comprou. E a Ubisoft... Meu Deus. Meu Deus. Enfim, e a Ubisoft sabe que vendeu. Ela sabe, ela não é boba. Ela fala, ai, nossa, vendeu. Ai, eu nem sabia. Não, ela sabe. E é muito provável que a Ubisoft adere à Fórmula Capcom. E se ela aderir à Fórmula Capcom, a Ubisoft vai votar no áudio. Vai, e ela vai. Uma das coisas que eu vi sobre o novo Assassin's Creed até, é que ela vai reutilizar mecânicas de outros Assassin's Creed que o público gostava. Isso é o puro suco da Fórmula Capcom. Você utilizar mecânicas do que o público gostou em jogos anteriores, ou mais precisamente em remakes anteriores, e utilizar na sua IP nova, no seu jogo novo totalmente reformulado. Outra coisa é que o novo Assassin's Creed, eles vão tirar a magia. Por quê? Porque o pessoal gostou de jogar um Assassin's Creed Black Flag sem magia, sem a palhaçadinha de ai, eu solto poderzinho, ai. Por quê? A Ubisoft, ela aprendeu e falou, caramba, o pessoal não gostou, o pessoal quer ser um assassino. Quem diria, né? Você quer jogar Assassin's Creed e não quer soltar magia? Acho que né? Quem diria que preferiria se assassinar do que soltar magia? Mas, pra Ubisoft, isso não é óbvio. Ela pensava que, né, era nada a ver. Então, o próximo jogo da Assassin's Creed já não tem magias. Tudo isso por causa da Fórmula Capcom. A gente tem também alguns rumores, não sei o que provavelmente vai ter um Far Cry 3 Remake, um Resynced, né? Isso vai ser muito bom, porque Far Cry é uma franquia que ficou muito estagnada, ao meu ver. Eu acho que ficou estagnada. Muito por falta de inovações, de mecânicas dentro da franquia Far Cry, algo do tipo. E eles, utilizando a Fórmula Capcom, fazendo um Far Cry 3 Remake, é hora que eles podem... Nossa, vamos testar as mecânicas novas, assim, pra gente fazer o Far Cry 7. Fazer o melhor choro longe de todos os tempos. E bom, em resumo, é isso. A Fórmula Capcom, ela é a resposta para todos os problemas. E tá todo mundo usando a Fórmula Capcom. Convenhamos, tá todo mundo usando a Fórmula Capcom. A gente tá vendo aí a Bethesda usando a Fórmula Capcom. Eles vão relançar Fallout 3 e New Vegas com a Fórmula Capcom. E muito provavelmente eles vão lançar, vai ver a recepção do público com a engine deles, né? De como, com as mecânicas novas que eles vão introduzir. E aí vai falar, pô, o Fallout 5, talvez a gente tenha que melhorar a engine mesmo, fazer uma Creation Studio 4.0, talvez o The Elder Scrolls a gente tem que mudar isso e aquilo. Enfim, a Fórmula Capcom, ela é a salvadora da indústria dos jogos e tá todas as empresas usando, todas as empresas. E bom, é isso que vai acontecer no próximo vídeo. Podem aguardar muitos remakes, mas se tiver muitos remakes, pode aguardar bons jogos também, porque enquanto uma equipe trabalha em um remake, com certeza vai ter outra equipe dedicada em como pode dizer? Uma outra equipe dedicada unicamente em um jogo totalmente novo, captando tudo aquilo de bom que teve no remake pra fazer o flavor, o melhor jogo que você pode esperar. Mano, e bom, era isso que eu queria falar sobre a Fórmula Capcom. Eu acho que era uma coisa que eu tava presa na garganta e eu acho muito legal falar sobre jogos e games. É sempre bom lembrar que é diferente.